Bem, agora que a gente já navegou um pouquinho pela linguagem visual, os aspectos da linguagem visual, os aspectos da função de significado, vimos um pouquinho de valores, eu queria, em tom de bate-papo, conversar com vocês sobre escolhas na linguagem visual, né? A gente vai fazer um jogo, a gente quer fazer um jogo ele é uma expressão de uma pessoa, de um grupo de pessoas, então a gente tem escolhas estéticas que a gente faz, né? Meu jogo vai ser 2D, 3D, vai ser com que tipo de paleta de cor, com que tipo de linguagem gráfica, né? E eu separei aqui alguns jogos até para a gente conversar, mas para a gente entender melhor um pouquinho como que a gente chega hoje em dia, né? O que a gente tem hoje em dia de ferramental para poder escolher isso e como a gente pode fazer essa escolha, né? A primeira coisa que acho que a gente tem que pensar é: que história eu quero contar para o meu público? Que história eu quero contar para o jogador? Né? Que mensagem eu quero passar para ele? Né? A gente tem que lembrar que jogos são experiências estéticas e, como são experiências estéticas, audiovisuais, a gente tem que lembrar que eles carregam essa mensagem em todas as dimensões sensoriais que eles nos atingirem, né, na linguagem visual. Né? O primeiro jogo que eu tenho aqui é o Pac-Man. E eu trouxe o Pac-Man porque o Pac-Man ele dá início, de certa maneira, à exploração dessa linguagem visual como parte da construção de significados do jogo em si, né? O Toru Iwatani, quando ele começou a desenhar o Pac-Man, a intenção dele era justamente atrair público feminino para os arcades, né? E para isso, além de ele escolher uma mecânica de jogo que não tem destruição, né? Você pensar, não tem nem botão de ataque, né? Só esses controles para fugir dos fantasmas e tal. Ele também optou, já que ele tinha um hardware, uma plataforma de hardware muito limitada graficamente, e ele queria ser expressivo para atrair esse público feminino, ele sabia que uma mudança de paradigmas na narrativa do jogo ajudaria a trazer esse público feminino. Se a gente pensar bem, o que a gente tinha no 1979 e 80, né? A gente tinha nos arcades só jogo de navios, né? Era Space Invaders e seus knockoffs mil, né? Galaga, Galaxian, Gorf, jogo de destruição, Defender. E o Toru Iwatani ele queria mudar esse panorama, mudar esse paradigma dessas premissas narrativas em torno da destruição e do espacial, mas ele tinha um hardware muito limitado graficamente, né? Então ele falou, beleza, como é que eu vou explorar? Fazer um jogo expressivo com o pouco que eu tenho de hardware. Então ele resolveu usar uma linguagem gráfica que era a linguagem muito popular no Japão, que é a linguagem do Kawaii, né? O Kawaii. Kawaii que alcançou o público de massa a partir de 74, que é o lançamento da franquia Hello Kitty. Isso foi ganhando popularidade ao longo dos anos 70 e aos anos 80 foi um auge de popularidade. Ele falou assim, vou usar essa mesma estética. Por que esse usa a mesma estética? Porque ele sabia que, por exemplo, a coisa do Kawaii previa personagens com olhos muito grandes. E olhos muito grandes são expressivos, né? E fazer um olho... não tinha como, por exemplo, se ele quisesse fazer um olho pequeno nos personagens de Pac-Man, não tinha como. Ele tinha que fazer grande. Então, a limitação de hardware ditou a linguagem gráfica do Pac-Man, ou direcionou a linguagem gráfica do Pac-Man para essa linguagem do Kawaii. Então, assim, pensa que nesses anos 70 e no começo dos anos 80, muito da linguagem gráfica era ditada pela limitação. Então, a gente não tinha como explorar qualquer linguagem gráfica que a gente quisesse. A gente trabalhava em cima das plataformas que a gente tinha na época, em cima das limitações tecnológicas. Isso muda nos anos 80, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Na verdade, vai mudando na geração de 8 bits com o Nintendinho, mas quando a gente chega na geração 16 bits do Super Nintendo e Mega Drive, que a gente tem uma maturidade do hardware de vídeo, uma maturidade tal que a gente conseguia explorar e emular outras linguagens visuais que não a do pixel, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, jogos como Yoshi Island,
que de certa maneira é um sequel do Super Mario World, a linguagem gráfica do jogo é justamente a linguagem gráfica que emula uma pintura com giz de cera, né? A gente tem a temática do jogo que gira em torno daquela coisa do Mario virar bebê, cair numa ilha, virar bebê e o Yoshi ter que cuidar e tal. E por conta disso, a Nintendo traz essa linguagem do jogo para complementar essa teia de significação do jogo com essa coisa do Cryon, né? Então, assim, você tem um jogo que é um jogo, de certa maneira, mais fofinho, e esse fofinho se dá pela linguagem gráfica, né? Realmente é impressionante, o jogo é impressionante desse ponto de vista da linguagem gráfica, né? É um marco um dos marcos dos anos 90 de linguagem gráfica no videogame, e mostra como a gente estava chegando numa maturidade tal de plataforma que a gente já tinha a possibilidade de escolha da linguagem gráfica a partir daquilo que a gente queria contar, como nesse caso esse jogo. Hoje em dia está na mão de vocês. A gente não tem mais limitações do ponto de vista de linguagem gráfica. A gente pode escolher a linguagem gráfica que a gente quiser e aplicar no jogo. Então, beleza, então eu vou aplicar o que eu quiser. Não é bem assim. Se a gente tem a possibilidade de escolha da linguagem gráfica, por que não trabalhar essa linguagem gráfica se somando a tudo que eu quero contar no meu jogo? Quando a gente pega, por exemplo, um jogo como Braid, fez muito sucesso no começo dos anos 2000, o Braid ele tem todo um aspecto meio onírico, né? Muitas vezes ele parece algo de sonho, né? O personagem ele tem essa coisa de ser meio almofadinha e tal, esse cabelinho penteadinho, meio romântico. Ele tem um aspecto muito romântico, né? Ele tem uma romantização em todo o seu aspecto gráfico. O jogo todo é construído com pinceladas muito delicadas, não tem nada muito contrastado no jogo, né? E tudo isso se soma à história do jogo, se soma ao clima que se quer dar no jogo. Tanto essa coisa onírica, ainda mais se a gente for pensar nas teorias da conspiração que dizem respeito ao que seria exatamente a história do Braid, que nunca fica muito claro, né? Mas esse aspecto romântico / onírico do Braid, ele se soma à história do jogo e à narrativa que o jogo traz, né? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente quando vai desenhar nosso jogo. Se você observa, se você for procurar na internet vídeos que contam a história do Braid, do desenvolvimento do Braid, e vocês veem os protótipos do Braid antes dele ter essa linguagem, antes do desenvolvedor contratar alguém para trazer essa linguagem para o jogo, vocês vão ver que o jogo era muito diferente, né? Ele passa muito uma outra sensação por conta de uma linguagem gráfica não elaborada, que não se soma aos significados que ele quer construir com a narrativa, com o gameplay dele. Com isso, a gente tem... Então, por exemplo, hoje em dia, quando a gente traz, por exemplo, um jogo como o Celeste, que faz um uso muito inteligente da pixel art, né? E é interessante como a gente observa esse tipo de jogo, Celeste, Super Meat Boy, esses jogos muito difíceis, esses jogos que têm uma mecânica muito implacável do ponto de vista de frustração, como eles trazem a linguagem do pixel art. Vocês já se pararam para pensar por que isso acontece? Por que os desenvolvedores escolhem a linguagem do pixel art para esse tipo de gameplay? Eles escolhem porque esse tipo de linguagem gráfica do pixel era muito comum nos anos 80. Nos anos 80, é uma década muito marcada por jogos muito implacáveis, como o começo da franquia Mega Man. Então, quando você faz um jogo e traz essa estética para o jogo, para o seu jogo, você está fazendo menção e fazendo referência a jogos de uma época em que os jogos eram implacáveis. Então, você sabe que o jogador sabe onde está se metendo, né? O Super Meat Boy faz a mesma coisa, é o mesmo tipo de estética, né? Então é uma estética que remete a uma época, que remete a um tempo. É uma estética que fala tanto sobre os aspectos narrativos quanto sobre os aspectos mecânicos do jogo, né? Ela vai estar trabalhando nesses dois níveis de significação. É diferente, por exemplo, de um jogo como o To The Moon, em que o pixel art aqui e essa linguagem do 2D
com visão top-down, que é essa visão meio de cima, como ele diz respeito a um tipo de jogo que trabalha muito a narrativa, como, por exemplo, os jogos da franquia Zelda da época do Super Nintendo, né? Como A Link to the Past, né? Que é exatamente essa estética e que tem uma narrativa muito presente. Né? Então são jogos que, aqui eu não estou falando de um jogo que é implacável e super difícil, não, eu estou falando de um jogo que é um RPG de ação, né, que a gente pode colocar dentro que seria um RPG de ação, mas que tem uma narrativa muito presente. Né? Ele tem um aspecto de nostalgia também aqui, mas ele remete a um outro tipo de coisa. Né? Então aqui, a escolha também aqui é puramente estética. É puramente para remeter a um outro tipo, a um outro tipo de jogo. Né? E hoje em dia, a gente tem também jogos, como eu já mostrei várias vezes nessa série de vídeos, o Journey, que vão usar a linguagem gráfica para construir significação e para trazer esse aspecto de contemplação e reflexão para o jogador. O Gris é um jogo que faz o mesmo tipo de subterfúgio, né? Então, quando a gente vê o Gris, que é um jogo que vai estar falando de uma condição mental de uma mulher, né? Você vê a delicadeza do jogo, como ele constrói um espaço de suavidade e de muita intimidade e introspecção. Isso tudo está no desenho do jogo, está na linguagem gráfica que o jogo propõe. Né? Essa coisa desse gráfico muito preciso e muito limpinho, né? De um traço muito delicado, um traço muito econômico. Né? É um jogo que não tem arroubos estéticos. Né? Tudo no jogo é muito bem pensado e muito bem objetivo para carregar mensagem. Né? E ele faz muito bem essa mensagem de que eu estou aqui num espaço de intimidade, num espaço muito introspectivo, num espaço muito, ao mesmo tempo, gigantesco, mas muito particular. Né? O Gris faz isso de maneira brilhante, né? Tanto que foi muito premiado por conta dessa linguagem gráfica, né? E que é uma linguagem gráfica que absolutamente, assim como no Journey, absolutamente trabalha a favor da narrativa do jogo e seus significados se somam a tudo que o jogo propõe. Né? Quando a gente vê essa queda, por exemplo, dela até o mundo de jogo, assim como se eu estivesse entrando num espaço muito amplo e muito gigantesco, né? E tipo, o que vai ser de mim nesse espaço? Né? O que eu vou encontrar ali? Né? E ao mesmo tempo que é uma queda de muito alto, é uma queda muito lenta, é uma queda que vai se processando no tempo, que vai trazendo outras reflexões. Então, o que eu digo para vocês, justamente, da escolha de linguagem gráfica é isso, gente. Pensem no que vocês querem comunicar. Nunca façam a bobagem de escolher a linguagem gráfica antes de começar a trabalhar uma premissa narrativa. Nunca faça a bobagem. Isso vem depois. Tá? Por quê? Você vai fazer isso para se somar aos valores e aos significados que você quer criar com a sua premissa narrativa ou com suas mecânicas. Né? Porque geralmente muitos grupos de desenvolvedores vão começar um jogo às vezes pensando assim, eu quero fazer um jogo pixel art. Beleza, mas o que você quer dizer com essa pixel art? Lembre sempre disso, você sempre está querendo dizer alguma coisa. Né? Um outro aspecto do Gris que é muito interessante, que é uma coisa parecida com o Journey, essa coisa de como esse desenho econômico fala de uma solidão. Fala de um espaço que é muito solitário, né? Que a gente sabe como é solitário quando a gente está enfrentando nossos demônios ou tentando trabalhar essas questões internas, que é algo que é só nosso, é algo muito íntimo. Né? Então percebam como essa linguagem gráfica, como o desenho trabalha a favor de construir tudo isso. Tá? Como todos os elementos, essa economia do traço, a névoa, a velocidade do jogo, a velocidade do movimento, como tudo isso trabalha a favor disso tudo. E aí pensem nisso quando forem escolher a linguagem gráfica para o jogo de vocês. Pensem nisso quando forem trabalhar com essa linguagem gráfica. E explorem nos concepts, na época dos concepts, várias linguagens gráficas para até entender qual seria que mais se soma
ao que você quer contar, a história que você quer contar, a mensagem que você quer passar. Tá bom? Acho que esse é o meu recado final para a gente encerrar isso aqui. Acho que infelizmente não tem uma receita de bolo que eu dou para vocês. Faça isso, isso, isso e vai dar certo. Não, gente, é sensibilidade. Vocês precisam refletir muito sobre as mensagens que vocês querem passar, né? A gente viu até aqui como a imagem pode construir muitas mensagens em muitos níveis diferentes, né? A gente precisa pensar e refletir. Isso depende muito da sensibilidade de vocês que estão do outro lado aí, tá bom? Então, obrigado pela companhia e espero que tudo isso que eu falei seja útil. Eu quero saber do que vocês estão fazendo daqui para frente, até para a gente discutir e melhorar essa conversa mais ainda, tá bom? Muito obrigado a todos.